Se você tá aí na sua casa quebrando a cabeça com passagens bíblicas muito difíceis e sendo tentado a alegorizar essas passagens, esse vídeo aqui é pra você. Eu tô hoje aqui para te dar 7 dicas, princípios, caminhos para você interpretar passagens bíblicas difíceis. Existe uma doutrina que tornou-se muito famosa pelos reformadores, que é sobre a clareza da Escritura. E eu creio nisso também, de que a Escritura é clara para os seus princípios gerais de comunicar a salvação, a mensagem da salvação de Gênesis a Apocalipse. Contudo, eu também sei que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, disse que o apóstolo Paulo escreveu coisas difíceis da gente entender. Então tem passagens bíblicas que são mais estranhas do que outras, mais complicadas do que outras, e que a gente não consegue, numa percepção primeira, interpretá-las corretamente. Então eu tô aqui para te dar alguns auxílios. Eu vou falar 7 princípios, um talvez já comunica imediatamente o outro, então eu não vou desenvolver tanto um quanto o outro, mas eu quero que você veja que é um caminho contínuo, que isso precisa estar na sua cabeça sempre que você estiver lendo a Bíblia. Em primeiro lugar, e maximamente, você precisa depender do Espírito Santo em oração. Eu não poderia começar o vídeo de uma outra maneira, porque nós não estamos falando de um livro comum, nós estamos falando, obviamente, da palavra de Deus. Ela é verdadeira palavra de Deus, verdadeiro livro também, e verdadeira palavra de Deus. Ela tem essa dupla natureza em que nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, que inspirou homens para poder registrar toda a revelação de Deus, e a gente tem acesso a isso em oração, buscando iluminação para que a gente possa compreender o significado da Escritura. Então sempre você tem que submeter suas leituras à oração, à dependência do Espírito, ao próprio autor da Escritura ao seu lado, disposto a te ajudar. Em segundo lugar, você não pode isolar a passagem bíblica difícil que você está lendo. Há uma tentação da gente ficar tentando entender ali cada uma das frases, o raciocínio, isolando de duas coisas, o que a gente chama de contexto imediato e o contexto remoto. O que é o contexto imediato? É isolar os versículos bíblicos daqueles versículos que vêm imediatamente antes e imediatamente depois da passagem bíblica. Não faça isso, porque como todo raciocínio normal que qualquer pessoa faz, a Escritura também vai caminhando, desenvolvendo o raciocínio, e ela segue leis lógicas básicas. Ela não vai colocar ali um raciocínio que não tem previamente nenhuma pista, que surgiu do nada e que posteriormente também não vai continuar sendo desenvolvido. Então, não isole a passagem bíblica. Isso nos leva o terceiro pressuposto, que é fundamental, que é a Bíblia interpreta a Bíblia. Porque quando a gente fala de contexto imediato, nós estamos falando da passagem bíblica e do contexto ali do capítulo onde ela está inserida, e até mesmo do livro, da carta, do livro, do evangelho, onde ela está inserida. Só que os reformadores também, com o Sola Scriptura, eles tinham em mente de que a Bíblia toda interpreta a Bíblia. O melhor lugar que a gente tem para encontrar princípios de interpretação é na própria Escritura. Por quê? Apesar de serem livros diferentes, o Biblos, a palavra, vem justamente de coleção de livros, eles não são desconectados. Eles estão conectados uns aos outros, eles fazem referências uns aos outros pela fraseologia, pelos exemplos, pelas estruturas, pelas pressuposições e as conclusões. Então, a Escritura interpreta a Escritura. E mais, passagens mais claras interpretam passagens mais obscuras. Passagens mais fáceis interpretam passagens mais difíceis, e não o contrário. Então você tem que ter essa dimensão. Isso não é só aquele blá 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 de reformado pra cima de vocês. Você pega teólogos contemporâneos muito competentes, como Kevin Van Hooser, por exemplo, no Drama da Doutrina. Ele vai dizer que isso basicamente é uma reedição do princípio do Sola Scriptura, de como somente a Escritura interpreta e é capaz de ter clareza interpretando a própria Escritura. Então, primeiro, oração. Segundo, evitar isolar a passagem. Terceiro, saber que a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso leva à quarta pressuposição, que é teologia bíblica. Tenha uma teologia bíblica. O
O que isso significa? É você ter uma teologia. Quando a gente fala de teologia bíblica, não significa que outras teologias não são bíblicas, como uma teologia sistemática, mas é um método. Teologia bíblica faz uma leitura diacrônica das escrituras, ou seja, dia, que é através de, ao longo de, e cronos, do tempo. Então, diacrônica é uma leitura que vai ao longo do tempo da revelação. A Bíblia não foi entregue de uma vez por Deus para o seu povo. Ela foi ao longo da história, a revelação foi progressiva. É diferente da teologia sistemática, que é uma leitura sincrônica, ou seja, sincroniza, junta textos diferentes para chegar a uma determinada doutrina. Quando você tem uma teologia bíblica, você percebe que Deus revelou um pouquinho para Moisés aqui no Gênesis, revelou um pouquinho mais para Samuel ali, depois revelou um pouquinho mais para Jeremias, um pouquinho mais para Marcos, um pouquinho mais para o apóstolo Paulo e um pouquinho mais para o apóstolo João. E você vai desenvolvendo uma teologia bíblica, ampliando o significado para você não isolar a passagem, pressupondo que a Bíblia interpreta a Bíblia e então vendo como que no progresso da revelação essa passagem se insere para você poder interpretá-la. E aí, então, vem os passos mais práticos, que é história e gramática. Você precisa estar muito atento ao contexto histórico da passagem e também às suas estruturas gramaticais. A gente chama o método ortodoxo de leitura bíblica de histórico-gramatical ou sintático-teológico, em que você vai ver o contexto histórico, quem escreveu, em que ocasião, para quem que ele escreveu, o que ele estava combatendo, o que a história dos pais da igreja, dos discípulos dos discípulos contam sobre essa passagem bíblica e também as estruturas gramaticais. Por que ele usou essa palavra? Como é que tá essa frase? Os verbos. Você tem que ter muita clareza quanto a isso. Às vezes você fala assim, Pedro, mas eu não leio. Compre bons comentários. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Compre bons comentários que dão isso para você. Essa análise sintático-teológica ou histórico-gramatical. Além disso, faça uma crítica literária, ou seja, de gênero literário. Antigamente, década de 50, 60, do começo do século passado, a gente tinha muito o que era chamado de uma crítica das fontes. Ou seja, os intelectuais bíblicos tentando encontrar quem escreveu o que, a fonte, quem que está por trás. É uma escrita do Eloísta, é uma escrita javista, é uma escrita deuteronômica. Isso não morreu completamente, mas é um processo e um projeto datado, porque hoje a gente está muito mais preocupado com a funcionalidade literária do que, provavelmente dito, uma crítica das fontes. Ou seja, como é que essa passagem bíblica funciona dentro desse gênero literário, dentro dessa estrutura literária que o autor está nos dando aqui. Ele colocou esse poema no meio dessa epístola porque ele queria comunicar alguma coisa. Esse raciocínio aqui, esses recursos retóricos que ele está usando, esse paralelismo, esse quiasmo, ele está utilizando, e isso tem um funcionamento dentro desse gênero aqui. E a gente precisa saber disso, porque às vezes a gente está interpretando uma carta da mesma maneira que a gente interpreta uma narrativa, e são coisas diferentes, ou interpretando uma narrativa como a gente interpreta uma lei, e respeitar o gênero literário é muito importante. E por último, pra gente terminar, o sétimo princípio tenha lentes cristotélicas para ler a escritura. Talvez você não tenha ouvido essa palavra, cristotélica. Ela é um pouco diferente de cristocêntrica, mas o princípio é o mesmo, é ter noção de que o texto bíblico está encaminhando seus leitores sempre para o desfecho, para o cumprimento em Cristo Jesus. Por isso, cristotélica vem da palavra grega telos, que é finalidade, o destino para onde está indo, e todo texto bíblico precisa ser lido à luz da obra de Cristo. Ele precisa estar centrado em Cristo Jesus como seu cumprimento. Ele pode ser lá no Antigo Testamento uma promessa que encontra o seu cumprimento em Cristo Jesus, ou no Novo Testamento uma implicação da obra de Cristo Jesus aplicada às nossas vidas. Mas sempre, para a gente interpretar passagens difíceis, a gente precisa de um princípio cristotélico. Então, esses 7 pontos: oração, evitar isolar a passagem, teologia bíblica, a sola scriptura, histórico-gramatical, crítica literária, lentes cristotélicas, tudo isso vai ficando natural na sua cabeça. Você vai fazendo isso ao longo da sua vida, e muitas vezes ao longo dela, isso vai ficando natural, e você então vai tendo menos dificuldade, não vai acabar, tá? Mas você vai tendo menos dificuldade com passagens mais difíceis, você vai se sentindo mais ambientado, mais confortável com o jeito que a escritura comunica os seus raciocínios.